a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia sobre outro dia discussa, e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Não há termos, não há palavra, nenhuma voz que deles se ouça. Entretanto, a sua linguagem é transmitida por toda a terra. E a sua mensagem, na Almeida Revista e Corrigida, diz: a sua voz até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Está bom até aí. Obrigado, Pai, pela tua palavra. A tua palavra que ressoa, a tua voz que ressoa até os confins do mundo. Fala ao nosso coração. Nos ajude a ouvir. Espírito Santo, nos ajude a compreender a voz do nosso Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Parece clichê. Parece que é simples ouvir a voz de Deus. Parece que todos nós ouvimos a voz de Deus. Mas só parece. Precisamos entender e discernir a diferença entre ouvir e escutar. Uma coisa, você escutou algo. Outra coisa é quando você dá ouvidos àquilo que você escutou. Quando você dá ouvidos àquilo que você escutou, aquilo tem espaço dentro do teu ser. Aquilo tem espaço dentro da tua vida. Aquilo ganha espaço na sua maneira de existir a partir daquilo que você, então, deu ouvidos, ouvindo a voz de Deus. Como todos nós, sem exceção, precisamos disso. Todos nós, sem exceção, precisamos dessa voz poderosa. E eu quero apresentar a você algumas pessoas na Bíblia que ouviram a voz de Deus, dentre tantas e tantas, mas eu quero começar falando de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz para Moisés: vai, pois, imediatamente, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés ouviu com nitidez, com clareza, a voz de Deus. Ele deu ouvidos. Havia um povo, 430 anos escravizado. Ele ouviu a voz de Deus sobre uma nação, sobre um povo que estava escravizado, que estava sofrendo. Você viu ali o vídeo, nós orando na praça. Dezenas e dezenas de pastores, talvez centenas de pastores foram convidados para isso. Talvez centenas e centenas de crentes foram convidados para isso. Mas nem todo mundo consegue ouvir a voz. Sobretudo quando se trata de uma nação. Sobretudo quando se trata de coisas tão grandes, a gente começa a limitar Deus. Dizer, eu vou para a praça, orar, para Deus mudar a história do Brasil. Será possível uma coisa dessa? Será possível o Brasil se tornar um país de primeiro mundo? Será possível o Brasil se tornar um país com um nível de corrupção lá embaixo? Será possível a BR-381 ser duplicada? Há anos atrás, quando nós orávamos, tinha gente que nem tinha coragem de orar, era impossível. Será possível a ponte ali do São Raimundo ser duplicada? Quando Pedrosa ficava gritando lá na ponte, ninguém acreditava. E nós orávamos sobre isto.
precisamos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus chama Moisés para algo absurdo. Ele diz: não tem como, Senhor. O faraó não vai me dar crédito. Sabe, o nosso sistema judiciário não vai dar crédito. O nosso executivo, o nosso legislativo. Mas nós ouvimos uma voz. Nós ouvimos uma voz sobre uma nação. E nem podemos ficar chateados com quem não conseguiu ouvir. É responsabilidade nossa que ouvimos. É responsabilidade sua não ficar em casa na sexta-feira. É responsabilidade sua, no mínimo 3 vezes na semana, jejuar, tal qual o Senhor ministrou no nosso coração pela nossa nação. Porque, como Moisés, nós ouvimos uma voz dizendo: façam isso e eu vou trazer libertação para uma nação inteira. Nossa, se depender do seu amém para o Brasil ser liberto. Espera aí, eu vou repetir, porque você não tinha entendido. Façam isso, orem, busquem a minha face, como está escrito lá em 2 Crônicas 7,14. Se humilhe a sua carne em jejum, em oração, e eu vou libertar a nação. O Senhor é poderoso para fazer, mas nós precisamos conseguir ouvir a voz. Mas por que a maioria? Porque a maioria não ouviu. Será que Deus não falou? Falou, está escrito na Bíblia. Está escrito na palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Está dito. Então, por que não nos unirmos em oração? É porque eu não consegui ouvir a voz. Ouvir a voz. Moisés ouviu. Ele ouviu a voz. E um povo inteiro foi liberto. Elias ouviu a voz. Elias ouviu a voz. Ele estava também lutando por uma nação. A nação estava no auge da imoralidade, da perversão, dominado pelo espírito de Jezabel, Acabe. Tudo de ruim estava ali naquela nação, naquela época. Elias lutando contra o sistema. Ele entra em depressão. O que te jogou para cima da cama? O que roubou a sua motivação? O que arrancou toda a sua força? O que tirou a sua energia? Elias se achou assim, um homem de Deus, que viveu tanta coisa, tanto sobrenatural, e ele perdeu a força. Talvez isso tenha a ver com você. Você já brilhou tanto na presença do Senhor, você já brilhou tanto no reino de Deus, você já fez tanta coisa, e há muito tempo você não consegue fazer nada. Há muito tempo você não consegue nem ouvir a voz de Deus direito, nem ouvir a voz de Deus assim, clara, nítida, que você não tem dúvida nenhuma. O Senhor falou comigo. Elias entra em depressão, ele não tem força, e ele começa a juntar o pouco de força que tem para fazer uma oração ignorante. Basta, eu não quero continuar, eu quero morrer, para mim já deu, eu não acredito mais, eu não acredito mais na igreja, eu não acredito mais nos princípios, eu não acredito mais nos valores, não tem mais ninguém, sabe, ninguém presta. Ele ouviu uma voz. A voz veio mansa e suave. A Bíblia diz que teve fogo, teve terremoto, teve tempestade. Não era a voz de Deus, veio uma brisa suave. A Bíblia chama de um cicio, uma voz doce, calma. E a voz dizia: o que você faz aí, Elias? Por que você está nessa caverna? Por que você está nesse ambiente de opressão? Por que você está nesse ambiente de depressão? É o que o Senhor está perguntando para você nessa noite. Por que você se mantém nesse lugar?
Sai dessa caverna, sai desse lugar, saia desse ambiente, saia dessa dor. Elias, saia dessa dor. Não é para isso que eu te chamei, não é para isso que eu te gerei. Elias ouviu uma voz. Ele sai daquela caverna, ele unge um novo profeta, ele unge um novo rei, mas ele estava dentro da caverna, ele não tinha unção nem para ele mais, mas agora o Senhor traz um renovo, porque ele ouviu a voz de Deus, e com aquela voz ele consegue levantar um profeta que fez o dobro do que ele fez, um profeta que foi mais longe do que ele, porque ele ouviu a voz. Ele estava a ponto da morte, ele não acreditava em mais nada, mas ele ouviu a voz. A voz não era de acusação, a voz não era de condenação, a voz era: o que você está fazendo aí? Sai desse lugar, sai desse lugar, não chegou. Ah, não tem mais ninguém, Senhor. Tem. Eu sempre tenho os meus que não se dobraram diante do sistema. Eu sempre tenho os meus que não se curvam a Baal, que não negociam com Jezabel. Eu sempre tenho os meus. Elias, saia dessa caverna, deixa o Senhor te tirar dessa depressão agora mesmo, não é amanhã não, é agora, é hoje. Deixa o Senhor arrancar esse pânico da sua caminhada, esse medo, seja do que for. O Senhor está te dizendo: o que você faz aí? Por que você está aí? É o que o Senhor está te dizendo. Elias ouviu uma voz. Abraão ouviu a voz sobre a sua geografia. Abraão era um nome que não seria citado hoje. Era por volta de, acredito que 9h30, eu levantei perto das 8h e fiquei até perto das 11 ali hoje com o Senhor. Abraão não era o nome. E o Senhor me disse: coloca Abraão. E o Senhor me disse: olhe no relógio, porque essa palavra é exclusiva para uma pessoa. Abraão ouviu uma voz sobre a sua geografia. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai à terra que eu te indicarei. Por que você está preso em um lugar que o Senhor não te chamou para estar? Por que você está preso a um sistema que o Senhor não te colocou? É tão confortável ficar assim. É tão confortável ficar nessa zona, mas não é o seu chamado. Não é o seu propósito. Não é. O Senhor não fala para Abraão que a família dele não presta. O Senhor não está dizendo que a terra que ele está é ruim. O Senhor não fala nada disso, ele só diz: está fora do teu propósito. Está fora daquilo que eu te chamei. Então eu quero que você saia daí, e eu quero que você vá para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você grande, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua geração, mas você precisa mudar de geografia. Você precisa ouvir o que eu estou te dizendo. Você precisa sair. Você precisa romper. É difícil, Imagine o Abraão ouvindo isso, tendo que deixar tudo, deixar algumas amizades, deixar os parentes e partir para o novo de Deus, entrar dentro do propósito, entrar dentro do chamado. Sabe, Deus nunca obriga ninguém a nada. Ele te chama e você decide. A decisão é sua. Ele te chama e você decide. Abraão, ele ouviu a voz. Paulo, ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz sobre a religião. Paulo, ele era religioso.
Paulo conhecia tudo da Bíblia, tudo. No tempo de Paulo, só tinha leis, salmos e profetas. Ele conhecia tudo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, um mestre. Paulo se tornou grande em conhecimento, mas ele era um religioso. Como assim religioso, pastor? Sabe como? A religião, querido, ela mata. A religião, ela segrega. A religião, ela tem esse poder. Paulo, ele prendia os cristãos. Paulo concordava com a morte de cristãos. Isso é religião. Jesus, ele dizia assim: eu vim para você ter vida, e vida abundante. Paulo concordava com a morte dos cristãos. Atos 9, versículo 3 diz: entretanto, durante sua viagem, quando se aproximava de Damasco, subitamente uma intensa luz vinda do céu resplandeceu ao redor de Saulo. Então ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele escuta a voz. Sabe qual é? Deus está esperando uma resposta dele. Ele faz uma pergunta para Deus: quem és tu, Senhor? Sabe por quê? Ele não estava acostumado com aquela voz. Você perguntava para ele: você é crente? Ele dizia: sou. Eu sou criado, eu fiz o seminário do Gamaliel. Eu sou. Quem é que está falando mesmo aí? Você não conhece a minha voz? Ele não conhecia, porque ele era só um religioso. A religião tem esse poder. A religião tem esse poder. Ela faz isso com as pessoas. Ela mata, ela segrega. A religião faz de nós batistas, presbiterianos, comunidade. O batista não presta, a comunidade que é boa. Não, a comunidade surgiu agora. A presbiteriana, ela já tem século de existência. A religião nos separa. A religião coloca agora, não se anda mais com Bíblia na mão, mas antes, aquela rapadura na mão, domingo de manhã, um passando para lá, outro passando para cá, para a escola bíblica, sem ninguém olhar para ninguém. É a religião. Porque se você não está no mesmo lugar que eu, se você não é da minha igreja, da minha denominação, você não serve. Outro dia alguém me dizendo: olha, eu saí da igreja, o pastor não olha mais para mim. Eu saí de lá, o pastor não conversa mais comigo. É religião. A religião tem esse poder de matar as pessoas do coração. A religião, ela é fria. A religião, ela é sanguinária. A religião, ela é sem misericórdia. A religião não te conecta com Deus e tira a sua conexão com as pessoas. A religião te tira da festa de aniversário do seu parente, porque agora você é crente. Aí você não vai lá, porque lá vai ter cerveja. Isso não é evangelho, isso é religião. A religião nos separa, nos coloca afastados. Mas a Bíblia diz, Jesus, que não era religioso, eles ficaram chateados com ele. Ele diz: ei, você come com pecadores? Você se assenta com pecadores? Como que você fala que você é o filho de Deus? Porque ele não era religioso. Paulo, ele foi religioso até o dia que ele ouviu a voz. Sabe, quando você conseguir ouvir a voz, a sua religião vai cair por terra. E você vai começar a se relacionar com o Senhor Deus, que não tem religião. Você vai começar a se relacionar com Jesus, que não fundou uma religião. Ele fundou um estilo de vida, uma maneira de existir, uma maneira de ser luz. Mas ele não colocou uma placa. Ele diz: eu vou edificar a minha igreja.
Não tem placa. Não tem placa. Paulo, então, ele ouve a voz. E ele deixa de ser religioso. E agora aquele que matava, agora gera saúde. As pessoas pegam os lenços que ele enxugava o suor e leva para colocar sobre os enfermos, e os enfermos são curados. Ele está pregando, a pessoa cai lá de cima do segundo andar e morre, e ele ora, e o jovem Eutico ressuscita, porque agora ele não é mais religioso, agora ele está conectado com as pessoas. Ele não dá o sermão porque o cara dormiu no culto, mas ele gera vida, ele gera vida. Pedro ouviu uma voz sobre o chamado dele. Pedro estava em crise, uma noite inteira, pescando, sem pegar nada, Talvez para você que gosta de uma pescaria, isso seja comum. Para Pedro não, ele era um profissional, ele não estava pescando por hobby, estava no dia de pagar o boleto, de pagar a equipe, os colaboradores, e a Bíblia diz que Pedro afirmou: eu não peguei nada, nós não pegamos nada, a noite inteira. Vimos o sol raiar, não pegamos nada. Mas o Senhor diz para ele: lança a tua rede. Senhor, a noite inteira não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz. Isso faz todo sentido. Isso muda a maneira de existir. Ele ouviu a voz. Não pegamos nada a noite inteira, mas sobre a tua palavra. E ele lançou, e pegou tanto peixe, que as redes estavam a ponto de romper, o barco estava a ponto de afundar. E quando chega ali, na praia, novamente ele ouve uma voz dizendo: eu vou fazer de você pescador de homem. O Senhor está liberando o seu chamado. O Senhor quer destravar o seu chamado. E você acha que você não pode porque você está fazendo sucesso. O Senhor não é inimigo do seu sucesso. A Bíblia diz que o Senhor é quem te dá poder para adquirir riqueza. Deus ama o seu sucesso. Deus ama o seu bem-estar. Isso não impede o seu chamado. Pelo contrário, isso te impulsiona para testemunhar, para dizer: olha o que Ele fez comigo, olha o que Ele está fazendo com a minha vida. Isso gera mais gratidão no seu coração. Ele está dizendo: olha o que eu estou fazendo com você. Mas não é só isso que eu quero fazer. Eu não quero abençoar só a sua vida econômica. Eu quero transformar você em um pescador. Eu quero transformar você em uma pescadora de almas. Quantas pessoas sofrendo, quantos casais em crise, quantos jovens nas drogas, quantas famílias arruinadas. E Ele está dizendo para você que está fazendo sucesso, que está avançando nos estudos, que está avançando na economia, o seu negócio está tão legal. Ele está dizendo para você: não é só isso, eu quero fazer de você um pescador de homens. Ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz. É isso que eu e você precisamos. Conseguir ouvir a voz do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem falando sobre Jesus, que ouviu a voz. Uma das maiores crises da sociedade está na paternidade. Essa é a maior ferida da nossa sociedade. Quase toda família, só você fazer a sua pesquisa pessoal, quase toda família, quase todo mundo que você conhece vem de uma família disfuncional. É o pai que foi embora, é a mãe, era o casal e o filho, a filha cresceu em uma casa, em pé de guerra, brigas, xingos, fome,
a maioria de nós viemos de uma família disfuncional, em que o homem não exercia o seu papel, em que o homem não era o sacerdote. Essa é a ferida da sociedade. Dificilmente uma pessoa sem pai reconhece e honra a autoridade. Dificilmente. Dificilmente uma pessoa sem pai sabe estabelecer limites para si mesmo. Até a ciência afirma isso. Dificilmente a pessoa não tem limites. Sabe, a pessoa não consegue dominar a si mesma. A ausência de pai. Dificilmente uma pessoa sem pai reconhece o seu potencial e os tesouros que estão dentro de si. Mas Jesus, ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz no dia do batismo dele. Assim que ele termina de ser batizado, a Bíblia diz que ecoa uma voz do céu, que diz: este é o meu filho amado, eu tenho prazer nele. Sabe que o seu pai está falando com você agora mesmo? Você é meu filho, eu tenho prazer em você. Você é minha filha, eu tenho prazer em você. Sabe, Jesus sai dali e ele vai para o deserto, e o diabo começa a tentação dizendo: se você é o Filho de Deus. Jesus não tem problema com paternidade, ele foi afirmado pelo Pai, ele não precisa ficar tentando se afirmar para ninguém, ele não precisa comprar um jumento novo, porque as pessoas vão me reconhecer. Ele não precisa de um cavalo de raça para as pessoas acharem que o ministério dele está fazendo sucesso. Ele sabe quem ele é, mesmo pegando o jumento emprestado. Nem o jumento que ele andou não era dele, era aplicativo. Ele não tinha jumento próprio, era aplicativo. Mas ele sabia quem ele era. Sabe por quê? Porque ele ouviu a voz. Essa voz vem hoje sobre o seu coração. Essa voz vem hoje sobre o seu coração, para te dizer o contrário do que o inimigo tem dito, para te dizer o contrário do que as pessoas têm dito, para te dizer: você é meu filho, você é minha filha, e eu tenho prazer em você. Sabe quem é a outra pessoa que ouviu a voz e que a história dela foi mudada? Tanto que o Senhor mandou relatar a mulher adúltera. Ela estava ouvindo vozes e mais vozes, e as vozes diziam: tem que morrer, é sem vergonha, não tem caráter, não presta, traiu o marido, tem que matar, vamos apedrejar. Eram muitas vozes. Paulo escreve para a igreja de Corinto dizendo, nós vamos falar isso semana que vem, sobre as vozes que nós temos que abafar, sobre as vozes que a gente não tem que deixar dar lugar na nossa mente, no nosso coração. Eram essas vozes que ela estava ouvindo, até que ela escuta uma única voz, e essa voz diz para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que queriam te apedrejar? Onde estão aqueles que queriam te matar? Onde estão aqueles que estavam dizendo que o seu ministério acabou? Onde estão aqueles que estavam dizendo que você não tem chamado, que não tem propósito para você? Onde estão aqueles que estavam dizendo que não tem jeito para sua casa, não tem jeito para sua filha, não tem jeito para o seu filho, não tem jeito para os seus negócios? Onde estão os teus acusadores? E a voz diz: ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Fique de pé. Eu também não te condeno. Eu também não te condeno. O Senhor te faz livre. O Senhor te faz livre. Se o Senhor não condena, por que você vai condenar? Se o Senhor não apedreja, por que você vai apedrejar? Sabe? Eu tive todos os motivos
para ser apedrejado até a morte. Todos os motivos para não estar aqui. Todos os motivos para não atender nenhum casal. Todos os motivos para não ter dezenas e centenas, eu nem sei o número, de pessoas alcançadas através do nosso testemunho, de casamentos a jovens, a adolescentes, todos os motivos para ter sido apedrejado. Mas o Senhor me disse: meu filho, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Eu disse: não, Senhor. Ele disse: eu também não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para te oportunizar. Eu estou aqui para te dizer: agora vai dar certo. Agora nós vamos romper. Agora nós vamos mostrar para o inimigo quem é que manda. Você vai entrar dentro do meu propósito, dentro do meu projeto. Coloca essa canção aí para nós. É a mulher adulta, ela fecha seus olhos. Ouça a voz. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas. Aumenta o som da igreja. Da alma inquieta que não consegue descansar. Deixa ele falar com você. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Ouça a voz dele e viva! prospero. Viva de maneira abundante! Viva de maneira poderosa! Viva com intensidade! Viva com alegria, com satisfação! Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Você vai viver! Você vai viver! no meio do Você vai viver! a voz é tudo. Esse Espírito Santo ministrar o seu coração! Mas se eu te ouvir, Ouça! Quem tem ouvido os outros que o Espírito diz à igreja, prospero. o que Ele está dizendo para você, o que Ele está falando para você. Tua voz é Ouça a voz! Vale de ossos secos! Ouça a voz! tua voz seja ouvida. Ouça a voz!
da restauração, do chamado, do novo tempo. Ouça a voz. Que saudade da tua voz, Você que Senhor. ouviu alto, abaixa o som pra mim. Você que ouviu alto. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra pelo teu Pai, venha à sua frente. Nós vamos liberar todas as crianças que apontam ao seu coração. Nós vamos liberar aquilo que aponta ao seu coração. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra pelo teu pecar. Pode vir, não tem nada de segurar. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Ouça a voz. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Ouça a voz. É, Senhor. Tua voz é tudo. É, Jesus. Todos esses homens, você está vendo essas pessoas aqui, vai no seu lugar, ficar abraçado com as pessoas, eu abençoo. Tua voz, Senhor, Você ouviu uma voz de Deus, faz tremer o deserto. você Tua ouviu uma voz de voz, libertação. Senhor, ecoar sobre as Dirigente águas, da sinagoga, as ele águas foi clamar pela filha que agitadas estava à beira da da alma sentença. inquieta que não Olha o que o Senhor está consegue fazendo. A sua descansar. sentença de morte. E eles falaram, Tua voz, Senhor, o Senhor fez disse, surgir o universo. não dê ouvido a Tua essa voz. voz, Senhor, Creia, Senhor. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu abençoo a sua vida. Nossa Eu igreja, preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz
E eu declaro o cumprimento daquilo que o Espírito Santo soprou sobre você. Eu declaro o cumprimento daquilo que o Espírito Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é cura. Dê um aplauso para Ele. Você pode fazer melhor que isso. Você pode liberar um prato aí. Oh, aleluia! Tua voz é segurança. Você ouviu a voz. Tua voz é Aleluia! 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 Que saudade da tua voz, Senhor. Vamos para nós, querido. Fique ligado. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra pelo teu Os diáconos podem ir distribuindo os elementos da ceia. Toca-me com brasas do altar. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra pelo teu Necessidade de uma igreja se eu não te ouvir, Você tem que pedir para você ser amado. se eu não te ouvir, eu pereço. Enquanto eles distribuem, eu quero ler um texto. Disputavam, pois, os judeus, João 6,52, entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O Senhor veio trazer vida. Se você não está vivendo uma vida abundante, tem alguma coisa errada. Eu estava atendendo uma pessoa lá em casa ontem. Eu disse para essa pessoa, falei: olha, está chegando o meu aniversário, todo ano a mesma coisa. Minha esposa pergunta o que eu quero. A igreja pergunta: o que você está precisando? Eu digo: eu não preciso de nada. Eu sou um homem completo. Sabe, a igreja nos presenteia por honra, não por necessidade. Eu sou um homem completo. Sabe, não falta nada. Não falta nada. Eu não tenho casa própria. Não falta nada. Eu sou um homem completo, porque eu recebi. A minha casa recebeu da abundância que Jesus veio trazer. Da vida abundante. É essa vida que Ele tem para você. É essa vida que Ele tem para você. Na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue
verdadeiramente é vivida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. Onde posso me achegar somente pelo sangue. Deixa o Senhor derramar sobre você a abundância. Sabe quando você come dele, ele encarna. A carne dele vira a sua carne. O sangue dele vira o seu sangue. A vida dele vira a minha vida. A maneira dele existir vira a minha maneira de existir. O meu sangue é a verdadeira bebida e a minha carne é verdadeira. Quem come e bebe de mim, esse permanece em mim e eu permaneço. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Adore o Senhor. Desfrute da bênção da comunhão, da bênção de ser igreja, da bênção de ter uma família cristã, da bênção de ter o Espírito Santo morando em você, o Espírito Santo te libertando de cadeias. Você pode declarar isso? Está falando com você. Ouça o que o Espírito está falando com você. Foi na cruz, onde um dia eu vi Ele te lava, meus pecados, Ele me lava. Ele quebrou a minha aliança com o pecado. Foi ali pela fé, Ele quebrou os meus olhos, o meu jugo de escravidão. Eu não sou mais escravo do pecado. foi na cruz, onde um dia meus pecados castigados. Obrigado. Obrigado. Foi ali pela fé, Sopra. os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Você que não recebeu os elementos, levante a sua mão, eles vão chegar em você. Mais que amém. Muitas pessoas com as mãos levantadas lá atrás. Sim, deixe sangue lavado, mais algo que eu lembro. Deixa ele te lavar agora mesmo. Não é o pecado que te tira da ceia, é a ceia que te tira do pecado. Não é o pecado que te tira do sangue, é o sangue que te tira do pecado, querido. Mais que amém. Se deixe sangue lavado, mais algo que eu lembro. Serei, eu serei. Eu serei. Tem alguém que não recebeu do pão? Levanta a mão. Tem alguém que não recebeu do pão? Pão. Adore o Senhor. Deixa Ele te fortalecer. Deixa Ele te fortalecer. Receba descanso, alma, por causa do sangue dele. Grandioso és tu, grandioso és tu.
coração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Jesus, o nome que nos faz brancos, aceitos como amigos. Fique com a sua mão erguida, você que não recebeu o cálice. Nada além do sangue, nada além do sangue Adore. de Jesus. Meu sangue é a verdadeira bebida. Esse sangue purificador. Esse sangue que me tirou do charco de lodo. Esse sangue que me tirou do tremedal de lama. E que firmou os meus pés sobre a rocha. Esse sangue me transformou em um homem de honra. Esse sangue mudou a minha história. Eu só posso andar de cabeça erguida por causa desse sangue. Eu andava cabisbaixo, eu andava humilhado, eu andava debaixo do jugo da escravidão, mas o sangue dele me fez livre. É para mim, é para você, é para nós. Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Ah. Saia daqui restaurado, saia daqui renovado, saia daqui purificado, saia daqui lavado, saia daqui decidido. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Este é o meu corpo, que é partido, disse Jesus. E você vai fazer isso todas as vezes que nele comer, em memória de mim. Porque todas as vezes que nele comer, anunciai a morte do Senhor. É por isso que o diabo não quer que você coma. É por isso que o diabo não quer que você participe. Porque ele não quer que seja declarado que o nosso Senhor morreu e ressuscitou. Mas Jesus diz: todas as vezes que você comer, você está anunciando a morte do Senhor. Não vamos todos a Deus. Nada além do sangue de Jesus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abrem e glória alegre sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé. Receba alegria, Olhos abri e o gozo que foi liberado para nós através do sofrimento dele. O refrigério que foi liberado para nós através da dor dele. Com muito cuidado para não derramar sobre essa pessoa que está ao seu lado, à sua frente, atrás. Eu queria que, sabe o que nos nivela? Aqui não tem rico, o sangue dele não tem pobre, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem livre.
dele que nos faz. Não tem pastor, não tem diácono, não tem presbítero. O sangue dele nos nivela. O sangue dele nos fez. E nós temos o privilégio de tornar um só corpo. Nós somos uma família. Nós somos uma família. A minha casa ama a sua casa. A minha casa cuida da sua, a sua cuida da minha. E nós cuidamos uns dos outros, porque o sangue dele nos fez um. Então, você vai sair do seu lugar, vai até essa pessoa que o Espírito do Senhor colocar no seu coração. Vai dizer: eu tenho uma aliança com você, porque o sangue dele nos fez um. Troca o cálice, se mova, flua no profético, libera aquilo que o Espírito do Senhor colocar nos seus lábios também. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. A bênção de ser igreja, a bênção de ser família, a bênção de ser cuidado, a bênção de cuidar. Arabaxei. Que nos faz brancos, aceitos como amigos de Deus. Nada além disso aí, nada além disso de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como Que atmosfera, amigos de Deus. que atmosfera. Nós temos uma aliança, nós temos um compromisso. Além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Obrigado, Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Livre. Na noite que foi traído, ele tomou o cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Você vai fazer isso todas as vezes que dele beber em memória de mim. Porque todas as vezes que dele beber,
Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Você precisa ceiar. Você que ainda não está batizado, nós vamos ter batismo em novembro. E você pode e deve se batizar. Para você participar dessa festa do sangue de Jesus. Para você entender o que nós estamos sentindo e vivendo. Para você comer o que nós estamos comendo. É mais do que pão. É mais do que suco. No mundo espiritual, é a carne dele. É a entrega dele. É o derramar dele. Você precisa se batizar. Não deixe nada te segurar. Medo, nada. Meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ela falou que não era para falar nada. Obrigado pelo teu sangue, Pai. O Senhor deu o seu melhor por mim. O seu unigênito. O seu único filho. Então eu não posso viver de qualquer maneira. Eu não posso dar uma esmola para o Senhor. Porque o Senhor deu o seu tudo por mim. O Senhor deu o seu filho. Jesus, tu destes tudo por mim. Eu não vou te dar esmola. Eu não vou te dar qualquer oferta. O Senhor deu o teu todo por mim, Jesus. O teu sangue todo. O teu sangue que me lava, que me purifica, que me libertou. Tomamos todos. Tomemos todos. Você pode declarar isso. Grandioso és tu, grandioso és tu, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, Jesus, nome que nos faz brancos, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode aplaudir Ele. Aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração.